Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 19º domingo do Tempo Comum do Ano A. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e versículo de 11 até o 13, que diz assim: Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Amados irmãos e irmãs, para a gente entender essa leitura, eu preciso gastar um certo tempo com vocês, entendendo todo o contexto que vem antes. Eu nem vou pedir desculpa porque eu vou fazer isso, porque eu sei que vocês gostam muito quando eu trabalho com isso, né? A gente conhecer um pouco da história por trás. Então vamos lá. Mas antes, você que chegou aqui no canal e não é inscrito, se inscreva, assim você pode ajudar este canal a crescer, tá bom? E se possível, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E também de antemão, se possível, deixe seu comentário, assim você ajuda o YouTube a indicar este vídeo para mais pessoas. Então, vamos lá entender a situação, não é? Tudo começa com a morte do rei Salomão, rei famosíssimo, inclusive é muito conhecido porque era um rei que era muito sábio, é assim que nós costumamos conhecê-lo. Salomão morre e o reino dele vai ficar entre seus filhos, só que aí tem uma divisão. De um lado existe um povo que quer manter algumas tradições, especialmente no aspecto de imposto, da forma como Salomão cobrava. Só que existia um outro povo que não queria contar daquele jeito, porque Salomão de fato cobrava muito imposto, e etc, etc e tal. Esse povo se desfez, né? Se dividiu em dois grupos. O grupo que ainda apoiava algumas coisas de Salomão formou o chamado Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Esse reino é chamado de Reino de Judá. Lá tinha toda uma linhagem davídica, ou seja, o rei tinha que ser da família de Davi. Por outro lado, nós temos o Reino do Norte. O Reino do Norte, formado por mais tribos, inclusive, ele tinha como capital Samaria e ele não vivia essa linhagem davídica, ou seja, o rei podia ser da linhagem de Davi ou não. E lá, já aponto para vocês, né, essa divisão acontece, segundo os historiadores, por volta do ano 926 a.C. Esse povo começou a ter muitas realidades bem negativas na questão de troca de poder. Isso porque tinha muito golpe de Estado. Então alguém vinha fazer um golpe, poder roubar o poder do que estava anterior e assim ia acontecendo. Então, inclusive também existiam guerras, né? Várias situações apareceram em que tinha guerra sangrenta mesmo, muito sangue era derramado entre um poder e outro que aparecesse ali. Lá por volta do ano 835 a.C., diante de uma possível invasão da Assíria, o rei que estava à frente, ele, que era inclusive casado com uma mulher chamada Jezabel, ele na verdade faz o seguinte: ele acaba fazendo alianças, tanto externas com o povo de fora, como também internas. E aí é onde está o problema. Por quê? Naquela região, né, que é a região que o povo de Deus conquistou, existia um povo chamado que era o povo cananeu. É um povo pagão. Eles são classificados como um povo não já visto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É um povo que não acredita que Javé, que é o nosso Deus, ele está acima dos outros deuses. Que não acredita no poder de Javé, que não acredita inclusive na sua existência. E aí eles na verdade cultuavam outro Deus. O Deus que eles cultuavam era o chamado Deus Baal. Que inclusive lá no Evangelho aparece em algum momento que chamam Jesus de Baal ou o príncipe dos Baals e por aí vai. Então na verdade a aliança que foi feita, né, em vista de proteger o povo de uma certa invasão, gerou um certo sincretismo de crença religiosa. E aí, vou contar inclusive duas realidades para vocês. Por um lado, Javé prega a sociedade solidária, fraterna, o povo olhava para a sociedade e não via aquilo. Então eles entravam num certo curto-circuito, né? E parece que é mais fácil crer em Baal. Em segundo lugar também, o deus Baal era o deus da fertilidade. Então ele
trazer a dinâmica da colheita, né? Da fecundidade na questão de criar novos filhos. É claro que o poder econômico gostava disso, que quanto mais filhos tivesse, mais tinha mão de obra barata, porque eu podia fazer os filhos sendo escravos. É claro que quanto mais tinha colheita, mais se vendia, mais tinha lucro. Então era massa apoiar o Deus Baal. Só que em contrapartida, Elias, lá no capítulo 17, no livro de 1 Reis, proclama a seca, né? Porque Deus vê o pecado do povo, Deus vê a justiça do povo e Deus diz que vai ter seca. Então, Baal fala da fertilidade, Javé fala de seca, parece que é melhor acreditar em Baal. Então veja como é que a fé do povo estava meio dúbia, né? Fraca, frágil. E aí o que acontece? O capítulo 19, que nós estamos vendo nesta leitura deste domingo, nós estamos vendo Elias frustrado. Um Elias que olha a realidade do povo, vê que o povo não acredita mais em Deus. Né? No capítulo anterior mostra que Elias acaba matando os profetas de Baal, né, os falsos profetas. E aí o que acontece? Ele está muito triste que o povo abandonou a aliança, que mata o projeto de Deus. E, inclusive, Jezabel, que é a rainha, ela soube o que é que Elias fez e ela, na verdade, agora começa a persegui-lo. E mais que isso, diz que vai matá-lo. Você pode ver isso, inclusive, no início deste capítulo 19, nos versículos anteriores à nossa leitura. Então, diante dessa ameaça de morte, diante dessa realidade toda, Elias foge. E nessa fuga ele acaba chegando até o Monte Horebe. E aí chega na nossa primeira leitura. Tá vendo como é que a gente precisa fazer esse percurso todo? Podemos perceber que o povo está passando por uma crise sobre quem Deus é. Por outro lado, vemos um profeta que está passando por risco de vida, né? Talvez ele possa chegar até morrer. Então, é toda uma realidade muito delicada. Se você pegar a sua Bíblia e você ler o versículo 10, que foi omitido pela liturgia, você vai perceber que Deus vai perguntar a Elias o que é que ele está fazendo ali. E ele começa a fazer um pequeno desabafo, né? O povo não quer escutar o povo não quer confiar na tua promessa, o povo não quer te seguir, o povo não quer te ouvir. Ele faz um desabafo. Muito bonito, por sinal. Só que é interessante, né? Eu quero chamar a atenção. Elias procurou a Deus no meio da frustração. Ele vai até um monte. Para quem não lembra, o monte é local onde o próprio Moisés pegou as tábuas de pedra, né, do próprio Deus, as tábuas da lei. É como se a gente sentisse que Elias voltasse à origem. Voltasse para onde tudo começou. Para onde a aliança com Deus começou. E aí o que acontece? Em meio à frustração ele vai até lá, ou seja, Elias procura Deus em meio à noite. Não é à toa que fala que ele passa a noite ali, versículo 9, a noite escura da alma de Elias. Podemos pensar, né, que ele procura de fato aquele que deve buscar. Ele procura de fato Deus, aquele que de fato pode encher o coração da gente. Aquele que de fato pode nos animar, pode trazer esperança em meio às nossas dores. Em outras palavras, a fraqueza torna-se em Elias o ponto de partida para a esperança. Eu acho isso muito bonito pensar sobre isso, né? São nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas dores que a esperança começa a existir. Por isso que a gente não pode fugir, né? Existe uma frase que eu gosto muito. Quando o sofrimento bater a nossa porta, a gente tem que abrir a porta, deixar com que ele venha, entre e gere em nós crescimento. Gere em nós esperança. E aí vem o que acontece, né? Depois Deus diz assim, sai e permanece sobre o monte. É interessante então, né? Ele estava dentro da gruta, ele sai da gruta, mas no fundo a gruta não saiu dentro dele. Elias ainda está sem esperança. Elias ainda está triste. E aí o que acontece? Antes do Senhor, porém, vem um vento muito forte. Eu quero chamar a atenção. Baal gostava da fertilidade, ligado à natureza. Então é como se fosse uma crítica, né? O vento é uma ação da natureza. Baal poderia ser caracterizado assim. Deus não está aí. Depois é um terremoto, também é uma ação da natureza. Deus também não está aí. Também chama a atenção, né? Porque vento, porque terremoto também são ações lá do Êxodo que indicavam a presença de Deus. Ou seja, Deus não estava no óbvio. Deus não é controlável. Às vezes a gente quer, né? Achar que a gente já conhece tudo de Deus, que eu já sei como é que Deus se manifesta, como é que Deus fala. Deus diz, epa, não estou onde você achava que eu estaria. E aí o que acontece? Depois vem uma brisa suave, uma leve brisa. Muita gente acha que Deus está aí. Aqui não diz que Deus está não, viu? É porque quando ele escuta a brisa, ele vai cobrir então o rosto com o manto e vai sair da gruta. Quero chamar a atenção. A brisa suave indica o silêncio, né? Ou seja,
cria um grande silêncio, o silêncio ele cria um grande vazio. Aí eu vou chamar a atenção para vocês. O vazio indica que Deus estava também, quer queira, quer não, esvaziando o coração de Elias. Só um coração que se esvazia de si mesmo é capaz de permitir que Deus possa entrar. O que falta, às vezes, na gente é esse se esvaziar. Falamos muito, gritamos muito, esperneamos-nos muito e deixamos Deus falar pouco. Amados irmãos e irmãs, aonde menos se imaginava que Deus estava, ali Deus estaria. Podemos então entender que Deus, diferentemente de Baal, que o povo já entendia que era ele, que já podia manipulá-lo inclusive, Deus está além da manipulação do ser humano. Deus está além das nossas compreensões. Deus está muito além dos nossos esquemas pré-formados. Essa leitura quer deixar isso muito claro para a gente. E, amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção. Não vamos colocar Deus dentro dos nossos esquemas. Lembremos também a importância do silêncio. O silêncio nos abre para Deus. O silêncio nos prepara para ouvir melhor sua voz. E talvez nós estamos como Elias, sendo perseguidos, desapontados. Corramos para o monte. O monte é o local de encontrar Deus. Corramos para lá. Voltemos à origem, voltemos ao primeiro amor. E busquemos encontrar o Deus que de fato sempre, sempre, sempre está à nossa disposição para que nós possamos encontrá-lo. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.